Imagine-se como um pequeno inseto aquático se movendo pela superfície de um lago. As profundezas da água abaixo, imensamente vastas para o seu tamanho minúsculo, e ainda assim, você tem a capacidade de ignorar tudo o que está embaixo, porque seu movimento é limitado à superfície. Essa tensão é tudo o que impede sua realidade de desmoronar, embora isso pudesse acontecer facilmente. Tudo o que seria necessário seria um humano colocar a mão na água e fazer um respingo. De repente, a água em que você se apoiava com tanta estabilidade revelou sua verdadeira forma. Um turbilhão caótico e sempre mutável, que seres muito maiores do que você podem alterar por capricho. Para o percevejo d'água, a mão que perturba a superfície de sua pequena realidade é tão inimaginavelmente grande e forte que é digna de reverência e terror absoluto, mesmo sem qualquer consciência ou conhecimento do organismo titânico, o humano, ao qual está conectado e operado. Embora nós, como humanos, tenhamos a capacidade de entender essa metáfora, ela nos oferece tão pouco consolo quanto o fato de que o percevejo d'água pode ficar na superfície do lago. Fomos feitos para chamar essa realidade instável de nosso lar e acreditar que estamos solidamente presentes e importantes dentro dela. Mas, sem dúvida, existem seres dentro da realidade que existem além da nossa mais selvagem compreensão, e alguns deles possuem mãos como as nossas. Um homem temeroso em uniforme prisional chega de um ponto de ônibus sem muita lembrança de como lá chegou. Tudo o que o prisioneiro sabe é que a estrada em que ele está fica a apenas alguns quilômetros de sua cidade natal, um lugar que ele não vê desde que infelizmente se voltou para uma vida de crime. Lembranças vagas de ser preso e institucionalizado em uma instalação correcional parecem nublar sua mente. Mas há alguns detalhes do local onde ele foi detido que pareciam demasiadamente fantásticos. Embora ansioso sobre lacunas em sua consciência, a ideia de voltar para casa após tanto tempo enchia o prisioneiro de catarse calorosa. Ele correu pela estrada com uma alegria quase comemorativa, lembrando-se de todas as vezes que fez isso quando era jovem. O duro cimento sob seus pés parecia milhas de seda e renda de tão nostálgico que era estar de volta. O prisioneiro questionava quem, entre amigos e parentes, o esperaria. Ele sabia que seus pais não estariam lá, obviamente. Mas quando se tratava dos moradores da cidade com quem ele foi à escola, havia alguns que ele sabia que tinha que visitar. A estrada se estendia em um padrão espiral incomum, mas apesar disso, era certamente o mesmo caminho que levava o prisioneiro à cidade. Ele chegou à rua principal exatamente no tempo que pensou que levaria. E isso mesmo com a espiral bizarra pela qual passou no caminho até lá. Ele pensou que talvez estivesse apenas imaginando a estranheza da estrada familiar, mas inquietante. Talvez ele estivesse imaginando tudo isso. Por alguns breves momentos, o ambiente do prisioneiro se tornou uma câmara confinada e quase sem luz. Primeiro pensou que era uma cela de prisão. Sua cela prisional. Porém, ao ver o conteúdo adicional da unidade de contenção, sua mente se confundiu buscando explicações. No centro da câmara havia uma mão humana verdadeiramente enorme. Não estava ligada a nenhum braço ou corpo de qualquer descrição, mas seus espasmos errantes deixaram claro para o prisioneiro que ainda estava viva. O prisioneiro gritou, pulando de volta à rua principal de sua cidade, que era onde ele estava, e também onde ele tinha estado todo esse tempo, obviamente. Talvez uma xícara de café no diner do Smith aliviasse meus nervos, ele pensou. O trajeto de retorno ao seu local nostálgico da adolescência era como ele recordava. Isso tinha que ser um bom sinal. Embora quando ele entrou no velho diner, as coisas não eram como o prisioneiro esperava. Não havia ninguém sentado em nenhuma das mesas, que costumavam estar lotadas todos os dias da semana antigamente. A única outra pessoa no diner era o barista atrás do balcão, cujo rosto parecia inexplicavelmente sombreado. O prisioneiro acreditava que o barista era um velho amigo que evitou problemas e se tornou chaveiro na Smith's durante a juventude de ambos. Ele sempre acreditou que seu amigo teria um futuro adulto lá, algo que pode assustar um jovem, mas a perspectiva de um emprego estável agora parece ideal, após o prisioneiro experimentar as consequências de uma carreira criminosa. Ele chamou seu amigo, que parecia estranhamente focado em operar a máquina de café. Isso não seria incomum se houvesse realmente clientes no restaurante, mas a ausência deles tornou esse comportamento especialmente estranho. O prisioneiro falava alto para o amigo ouvir, mas sem resposta. Talvez uma pessoa solitária possa relutar em reconhecer alguém vestindo um macacão laranja de prisioneiro, mesmo que tenha conhecido essa pessoa em algum momento.
O prisioneiro se aproximou do velho amigo, batendo na máquina de café para atrair sua atenção. Isso conseguiu fazer o barista olhar em sua direção, mas uma onda de arrependimento tomou conta do prisioneiro quando ele percebeu que algo estava muito errado com seu amigo. As sombras que estranhamente se agarravam ao rosto do barista estavam girando como água negra descendo pelo ralo, um vazio afundando no lugar de sua cabeça. O prisioneiro pensou que estava olhando para o infinito, mas bem no fundo do buraco escuro que era o rosto de seu amigo, ele podia ver aquela mesma mão de sua visão anterior, se contorcendo na escuridão. Havia algo profundamente perturbador nesta mão, apesar de, ou talvez por causa de, parecer desconhecer a existência do prisioneiro. Provavelmente ligado aos eventos estranhos, mas era impossível dialogar com ela. Ele retornou correndo para a porta do diner do Smith, certo de que o que estava olhando já não era mais seu amigo, se é que algum dia foi. Ele entrou a todo vapor pela entrada e, para seu desconforto, se viu entrando na mesma sala. O interior era idêntico ao de momentos atrás, mas com a única exceção de que o barista também havia desaparecido. O prisioneiro agora tinha um desconfortável déjà-vu. Foi a primeira vez que ele foi ao diner do Smith desde que chegou na cidade? Ele não conseguia dizer, e em vez de ficar dentro e esperar por algo mais incomum acontecer, ele deixou o diner. Assim que ele passou pela porta, as memórias de ver seu amigo, o barista, desvaneceram em seu subconsciente. Isso não poderia ter acontecido, era um sonho para ele. Embora, ao mesmo tempo, o prisioneiro não conseguisse se livrar da sensação de que acabara de ser acordado. Devido à crescente confusão da situação, o prisioneiro decidiu alterar sua estratégia para investigar essa versão modificada de sua cidade natal. Ele iria fazer uma visita direta à casa de um de seus conhecidos da adolescência, esperando encontrar pelo menos algumas pessoas comuns com quem pudesse conversar. Ele não tinha um carro, então teria que fazer a viagem a pé. Embora o prisioneiro, criminoso de carreira, não estivesse acima de roubar carros, não havia nenhum na calçada para ser roubado. Apesar da população pequena de sua cidade natal e da pouca agitação, a distância entre casas por conta da florestação e agricultura sempre fez dos veículos motorizados uma necessidade para a comunidade. Não ver nenhum deles, e nem pessoas também, não era um bom presságio. O prisioneiro recordava as ruas e fez o caminho até a casa do primo, tentando reprimir o medo e a solidão crescentes. O primo do prisioneiro, embora mais um amigo de circunstância, era um dos seus laços familiares mais antigos e fortes. Os dois já haviam causado problemas locais para a polícia, atravessando fora da faixa e vagando pela cidade. Diferente do prisioneiro, seu primo parou de cometer crimes. Porém, era possível que seu primo ainda fosse uma presença compreensiva, se conseguisse contatá-lo. Infelizmente, não parecia haver ninguém em casa na casa de seu primo. O prisioneiro bateu nas portas e verificou todas as janelas em busca de atividade interna. As luzes estavam acesas, mas não havia pessoas visíveis dentro, muito menos o primo do prisioneiro. Ele notou novamente que sua aparência de presidiário poderia ser assustadora, fazendo com que os moradores da casa se escondessem dele. Por outro lado, ele não avistou a polícia ou viaturas em lugar algum. Se ele fosse perigoso, alguém na cidade o teria denunciado. Agora mesmo, até a atenção da polícia, por mais indesejada que seja na maioria das circunstâncias, pareceria um evento normal e tranquilizador. Isso fez com que os pensamentos do prisioneiro entrassem em espiral novamente, pois ele ficou paranoico com a ideia de que ninguém o tinha visto desde que ele voltou para a cidade. E se todos tivessem partido? Temeroso, o prisioneiro lançou um pedaço de cimento quebrado pela janela da casa do primo. Para sua surpresa, ele foi atingido por trás por aquele mesmo pedaço de cimento. Enquanto olhava para o objeto sólido que ele mesmo havia jogado, ouviu um ruído súbito que soava como vidro quebrando. Olhando para trás, para a janela na qual ele havia jogado a pedra, o prisioneiro viu que o vidro havia sido estilhaçado em um padrão espiral distintivo. A janela em si estava intacta, não mostrando nenhum outro sinal de dano, mas a estranha espiral parecia quase intencionalmente esculpida. Além do vidro agora distorcido, o prisioneiro podia ver que o interior da casa havia sido substituído de uma só vez por uma câmara totalmente diferente, mas agora muito reconhecível. Era um lugar escuro, com aquela mesma enorme mão descorporificada. Sem perceber, o prisioneiro tinha novamente o pedaço de cimento na mão. Distraidamente, ele atirou o cimento novamente na janela, desta vez quebrando sua superfície em 1000 pedaços.
O reflexo perturbador se foi e o interior da casa voltou ao normal. Ou pelo menos, voltou ao esperado. Ainda não havia sinal do primo do prisioneiro, porém ele prometeu entrar na casa agora. Ele entrou pela janela, perturbado pela falta de um alarme. Como diz o ditado, estava quieto. Silencioso demais. Ele perambulou pela casa familiar, por corredores sombrios, subindo e descendo estranhas escadas liminares. Levou muito tempo para ele perceber que a casa de seu primo era muito maior do que ele se lembrava. Não surpreendia que, ao explorar a cavernosa prisão, o prisioneiro notasse partes de sua antiga casa incorporadas ao edifício. Isso não era um bom presságio, pois a casa de seus pais era o lugar na cidade onde ele menos queria estar. Mas não havia um caminho claro para voltar ao exterior. Após subir uma escada em espiral, o prisioneiro se encontrou na porta do quarto de seus pais. Em algum lugar profundo em seu subconsciente, ele sabia o que o esperava dentro daquele quarto. Ele não queria abrir a porta. As sombras pareciam crescer mais altas ao redor dele, e quando o prisioneiro se virou para longe da porta, ele ficou cara a cara com seu primo. Ou melhor, era o rosto dele olhando para um poço vazio semelhante ao do seu amigo barista, onde deveria estar a cabeça do seu primo. Dentro da escuridão umbrosa de todo o rosto do seu primo, a mão parecia apontar para a porta. O prisioneiro olhou horrorizado, enquanto seu primo também apontava para a porta com uma das suas próprias mãos. Ele queria fechar os olhos, negar o que estava diante dele, mas a imagem persistia, e as estranhas perturbações em seus sentidos só se tornavam mais pronunciadas. Ele estava ouvindo coisas que não deveriam estar acontecendo, em parte porque já haviam acontecido há muito tempo. As vozes tensas dos seus pais gorgolejando no próprio sangue pareciam emanar de trás da porta. Ele podia ouvir sons de espancamento que se repetiam em intervalos irregulares, abafando e enfraquecendo as vozes, mas não as eliminando completamente. O prisioneiro não podia fechar os olhos ou tapar os ouvidos. Em vez disso, ele estava hipnotizado pela mão que tremia. Estava testando ele? Sabia tudo o que ele sabia? Se eu entrar lá, eles vão morrer. Eles vão morrer porque fui eu quem tirou a vida deles. Seus pensamentos eram tão altos quanto os gritos de dor, mas de alguma forma, uma mensagem além da sua percepção soou e o lembrou da verdade, onde ele realmente estava. D34.678, saia. Esta é a sua única tábua de salvação. Era a voz do diretor da sua instituição prisional. Não eram diretores. Pesquisadores. E eu sou parte do teste deles. Eles estão testando a mão. Tão rápido quanto sua psique fraturada conseguiu juntar tudo, a porta se abriu atrás dele e saiu uma versão mais jovem de si mesmo, carregando um bastão de beisebol de alumínio ensanguentado. O prisioneiro olhou esse outro eu nos olhos, causando um pânico mútuo entre os dois. Com medo de seu futuro, o jovem assassino balançou o bastão e acertou o estranho homem mais velho no macacão de prisão forte na cabeça. Não pode haver testemunhas, ele pensou, certificando-se de que seu trabalho foi fatal. O prisioneiro não sobreviveu, e aparentemente nem o seu eu mais jovem. Ao entrar na câmara de contenção, a equipe de pesquisa da Fundação SCP do Local 22 descobriu que o D34.678 se agrediu até a desordem com um instrumento contundente inexistente fisicamente. O regresso misterioso do D34.678 à cidade natal e sua morte acidental decorreram da realidade distorcida do SCP-5688. A mão gigante, com 3 metros de altura e 1 metro de largura, é um objeto de classe Euclides, que mesmo animado, não aparenta ter uma psique ativa. Os únicos movimentos observados no SCP-5688 são espasmos nervosos aleatórios, imprevisíveis e improvocáveis. A mão foi encontrada abaixo do local 22, completamente enterrada na terra e rocha. Não se sabe quanto tempo a mão ficou inativa no local achado, sendo desenterrada apenas pela expansão planejada do local 22. Após a conclusão da construção, o SCP-5688 foi alocado numa das novas unidades de contenção. Experimentos revelaram que o SCP-5688 distorce a realidade ao seu redor. Geralmente, isso se limita à câmara onde foi armazenado, e por essa razão, deve permanecer lá para que os procedimentos de contenção possam ser mantidos.
A variação e a gravidade da distorção da realidade que ocorre durante a interação com o SCP-5688 ainda estão sendo extensivamente pesquisadas através do uso de pessoal da classe D. Embora a mão não inflige nenhuma violência direta aos sujeitos de teste, houve um número de baixas entre a classe D, devido à natureza completamente imprevisível dos efeitos do SCP-5688 na realidade. A tarefa do D-34678 era apenas observar o SCP-5688 ininterruptamente pelo maior tempo possível, e o espancamento inexplicável que resultou em sua morte foi apenas uma das muitas maneiras que a realidade alterada poderia ter se manifestado. Curiosamente, outro membro da classe D, o D-7452, foi designado para perfurar a carne do SCP-5688 com uma lança, para ver se a mão se defenderia do ataque. Os resultados foram inconclusivos. A lança não atingiu o SCP-5688. A madeira e o metal se torceram espiralmente, assim como vários dedos do D-7452. O D-7452 não sentiu dor durante a transmutação de seus dígitos, mas ainda assim precisou de cirurgia corretiva para descolar sua mão da lança. Esses resultados revelam uma das peculiaridades do SCP-5688. A prevalência de padrões espirais nas suas propriedades de distorção da realidade. Seja a aparência de sombras espiraladas ou objetos sendo dobrados e remodelados em uma formação espiral, é estranhamente comum que as manipulações da mão repitam essa modificação. Mesmo sem uma causa aparente para a constante aparição desses, isso sugere que o SCP-5688 não é totalmente caótico e aleatório na maneira como influencia a realidade. Talvez a espiral esteja associada à sequência de Fibonacci, uma sequência matemática ligada à proporção áurea, uma simetria subjacente que indica a beleza universal dos fenômenos visuais. Outros podem dizer que as espirais são muito mais inerentemente perturbadoras, pois a ideia de recursão infinita implica uma eternidade inescapável e hipnótica. Não é possível discernir as possíveis intenções por trás da afinidade da mão por espirais no momento. Essas espirais estão longe de ser o único truque na manga do braço inexistente do SCP-5688, pois ele tem a capacidade de prender aqueles que interagem com ele em prisões mentais impressionistas que são imperceptíveis do lado de fora. Dentro dessas subrealidades delirantes, quase tudo pode acontecer, ou ao mesmo tempo não acontecer. As regras de tempo e espaço são suspensas, resultando em alterações que não podem ser replicadas ou concebidas além da descrição dos resultados do teste. Em um teste envolvendo uma classe D, o sujeito morreu de maneira explosiva e gratuita, e ainda assim, também sobreviveu ao experimento, embora preso em um estado inacessível de sono suspenso. A Fundação registrou ambos os resultados, que são verdadeiros. A equipe de pesquisa no local 22 se lembra claramente de ambos os eventos. O SCP-5688 possui a curiosa habilidade de possibilitar a ocorrência de resultados contraditórios simultaneamente. Estudar e registrar os vários efeitos da distorção da realidade do SCP-5688 é a principal pesquisa sobre o objeto de classe Euclides, mas há um objetivo adicional nos testes realizados. O Dr. Henrich, pesquisador experiente do local 22, está determinado a obter uma amostra de ácido desoxirribonucleico funcional do SCP-5688. Apesar da dificuldade em extrair tal amostra, este empreendimento é de extrema importância para ele. Desde um encontro com a tendência do SCP-5688 de criar realidades de bolso, o Dr. Henrich tem razoavelmente convencido de que a mão é de alguma forma uma replicação ou variante de universo alternativo de sua própria mão. Esta teoria não tem muitas provas, além do testemunho do Dr. Henrich, sobre sua própria experiência com a mão, bem como o registro de experimento que foi atualizado, sem o conhecimento de qualquer membro da equipe de pesquisa. A inferência pode ser feita que a descoberta do SCP-5688 perto do local 22 poderia indicar uma ligação entre o Dr. Henrich e a mão. Não seria inédito um SCP ser criado devido à exposição de um pesquisador a uma realidade distorcida, principalmente se a teoria ligando o SCP-106, o velho, ao Dr. Robert Scranton for aceita. O SCP-5688 pode ser outro SCP, gerado incidentalmente pela pesquisa da Fundação.
O SCP-5688 pode ser o destino do Dr. Henrik após um evento futuro não ocorrido em nossa realidade. A terceira parte, consciente ou não, seria o catalisador desconhecido do SCP-5688. Talvez o evento que tornou a mão do Dr. Henrik, o SCP-5688, nunca tenha ocorrido em nossa realidade, mas aconteceu completamente e irremediavelmente em sua própria realidade. Ainda que seja positivo para o Dr. Henrik, que não precisa temer pela segurança de seus membros, significa também que o SCP-5688 existe e vai continuar a existir, independentemente das ações da Fundação. Visite o Patreon do Dr. Bob e vire um pesquisador júnior agora. Agora veja outra entrada dos arquivos do Dr. Bob como o SCP-513, um sino de vaca.